espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Hoje é sua morada, a minha alma, e nada me completava. O que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Levante sua voz e diga mais uma vez: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta as suas mãos, exalta Jesus. Renda mesmo a Ele toda a honra, toda a glória. Pois só Ele é digno, só Ele é digno. Aleluia, Senhor, nós te bendizemos. Nós te glorificamos. Tua é a glória. Nessa noite, nesse lugar, e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Boa noite, gente. A graça e a paz. Você está alegre de estar aqui essa noite? Então sai do seu lugar e dê um abraço em todo mundo que está na igreja. Você tem 2 minutos para fazer isso. Glória a Deus. Muito bom, gente. Muito obrigado. Depois você pode se sentar. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Você está alegre de estar aqui essa noite? Aleluia. Irmãos, nós estamos começando o mês e início de mês a gente começa um tema novo. Começamos hoje pela manhã, não sei quantos assistiram a ministração da manhã. Aconselho você a assistir. Mas antes de falar sobre a ministração dessa noite e o tema dessa noite, ou desse mês, eu quero falar com você sobre um encontro que teremos aqui na próxima quinta-feira. Eu gostaria de saber quem aqui é empreendedor, profissional liberal, quem aqui tem CNPJ, meio alguma coisa assim? Tem gente aqui assim?
Pois bem. Então coloca aí para mim, Caio ou Alex. Olha aí. Negócios com visão de reino. Amém, irmãos? Na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui trazendo não só uma palavra, mas um ambiente onde, como igreja, vamos promover juntos os negócios e os projetos uns dos outros. Amém, irmãos? É uma ideia bastante inovadora para criarmos não só um ambiente de ministração e de palavra para enriquecimento, não é nada disso. Esse não é o propósito, não. Amém, irmãos? Sei que muitos encontros de empresários nada mais é do que o jeito de juntar uns empresários para levantar oferta para outras coisas. Mas, por exemplo, eu sou muito... Eu me sinto sempre muito à vontade sobre fazer ofertório na igreja. Amém, irmãos? Por exemplo, quando a gente tem um culto ou um evento que a gente faz com entrada, né? Um evento que a gente vai trazer alguém de fora e tem toda uma estrutura, a gente às vezes faz uma inscrição. Eu não tenho o menor constrangimento de, em eventos pagos, a gente fazer ofertório mesmo assim. Você está comigo, irmãos? Aí você vai dizer, por quê, pastor? Porque eu acredito, irmãos, eu acredito de todo o meu coração que ofertar e dizimar é uma bênção. Amém? E não é porque você pagou, às vezes, para estar no evento, por causa dos custos extras que vão além do que a gente tem no orçamento da igreja, e é por isso que a gente cobra, não é por outro motivo. Amém, irmãos? É por causa disso, porque tem custo, porque tem que trazer ministro de fora para você ser abençoado, essa coisa toda que você já sabe. Mas eu acredito que você é livre para ofertar, e ofertando você é abençoado. Amém? Mas eu tomei uma postura com relação a esse encontro. Nesse encontro não teremos ofertório, porque eu não quero ficar com a ideia de que a gente está reunindo empresário para arrancar dinheiro. Amém, irmãos? Então a ideia é realmente, a palavra que eu não achei hoje de manhã, é fomentar o seu negócio. Amém, irmãos? Aqui dentro da igreja. Eu tenho certeza que nesse encontro você vai descobrir negócios que existem de irmãos da igreja que você não faz ideia e que pode ser uma grande chave para o seu negócio, para o seu projeto, né? Tem profissionais aqui de áreas que você talvez desconheça que você pode fazer negócio junto, pode fazer parceria junto, e a ideia é essa, além de trazer também uma palavra e ajudas estratégicas para o seu projeto. Amém, irmãos? Tudo isso, obviamente, é promover o reino de Deus, e nós acreditamos nisso. Amém? Então, na próxima quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui com esse novo movimento. Amém, gente? Glória a Deus. Antes de entrarmos na ministração dessa noite, eu quero apresentar para você 3 livros que eu apresentei hoje pela manhã. O primeiro deles, esse aqui, 5 Impedimentos ao Crescimento da Graça, de irmão Kenneth Hagin. Eu falei hoje pela manhã, eu li esse livro aqui, irmão, numa xerox, feita datilografada e xerocada. Amém? A galera mais nova nem sabe o que é falar uma coisa que é de xerox, né? Xerocada, né? A gente que inventou esse verbo, essa palavra. E esse livro aqui, eu li numa cópia assim, grampeada à mão, e agora está aqui, bonita essa edição. Esse livro é maravilhoso, irmãos. Eu não sei quantas vezes eu li esse livrinho. 5 Impedimentos ao Crescimento da Graça, de irmão Hagin. Este livro aqui é um dos melhores livros do irmão Hagin, é fantástico. Planos, propósitos e práticas. Esse livro vai ensinar você a buscar e a encontrar e a praticar e a viver a vontade de Deus na sua vida. Amém? E este livro aqui, ele tem um foco mais voltado para ministério, mas ele serve para qualquer pessoa que queira agradar ao Senhor na sua vocação. Você tem uma vocação de Deus? Quer cumprir essa vocação? Então esse livro serve para você. Eu tenho a prática de lê-lo pelo menos uma vez por ano. Já tem uns 5 ou 6 anos que eu faço isso. E é maravilhoso esse livro, fantástico. E eu aconselho você fortemente a passar lá na livraria. Você já sabe, os livros do mês têm desconto de 10%. E o desconto desse mês é palavra. Amém, irmãos? Então, o cupom desse mês é palavra. Eu falei, qualificados, planos, propósitos e práticas e 5 impedimentos ao crescimento da graça. Mas vai estar separado lá, fica tranquilo. Amém, gente? E o tema desse mês, nós começamos hoje pela manhã e seguiremos, é exaltando a palavra. Amém, irmãos? Eu falei hoje pela manhã, e vou repetir agora, eu lembro quando eu fui apresentado ao movimento da Palavra da Fé.
E, naturalmente, todo mundo que é apresentado a esse movimento fica muito encantado com a fé, com o que a fé pode fazer, com a cura, os dons. Mas algo que me chamou muita atenção, quando eu li o primeiro livro do irmão Reagan e continuei lendo, e depois eu fiz o Rema, era sobre o valor que ele dava para a palavra de Deus, para ficar com a palavra de Deus, para confiar apenas na palavra de Deus, julgar as coisas com a palavra de Deus, dar à palavra a primazia. E esse zelo me encantou muito. E eu peguei isso para mim, e isso é um lema da minha vida, e durante esse mês nós vamos falar bastante sobre isso, porque de fato a Bíblia diz, o salmista diz, o Senhor exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. O salmista diz, enviou a sua palavra e nos sarou, e nos livrou daquilo que era mortal. Famoso texto lá do Salmo 119 diz que a tua palavra, ela é luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém, irmãos? Jesus disse, se vocês permanecerem nas minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outro momento, um pouco depois de dizer isso, Jesus também disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amém, irmãos? Na oração sacerdotal, na oração do Senhor, lá em João capítulo 17, Jesus diz, Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, irmãos? Então, hoje pela manhã, nós mostramos e fundamentamos o porquê que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Amém, irmãos? E não há nenhuma contradição em dizer que Jesus é a palavra e dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Precisamos entender o foco do que está sendo dito, mas o fato é, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Hoje eu quero seguir trazendo para você a importância de fundamentar de forma rigorosa sua crença na palavra de Deus. E eu quero que você abra comigo 2 Coríntios capítulo 11. Segunda Coríntios e capítulo 11, a partir do versículo 1, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. A gente sempre lia na NVI, mas o aplicativo atualizou ali para a nova NVI, e eu não gostei tanto dessa nova NVI, então por isso a gente vai usar como padrão de leitura aqui a Nova Almeida Atualizada. Amém, irmãos? Amém, gente? Pelo menos quando eu estiver pregando. Eu não obrigo isso para os outros pregadores, não. Eu devia, mas não obrigo. Mas quando eu estiver pregando, eu vou usar a Nova Almeida Atualizada. Mas para os outros fica a dica. Amém? Você achou? Você achou? Está esperando o Caio colocar, né? Tá bom. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz assim, eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Isso é Paulo falando, mas poderia ser eu. Portanto, suportem-me. Por favor, gente, por favor, me suporta, amém? Obrigado, Raquel, você vai me suportar. Tenho zelo por vocês. É verdade, eu tenho também. Eu e Paulo temos zelo por você. Zelo com um zelo que vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Amém, irmãos? Então veja que o cuidado do apóstolo não é apenas gerar a igreja. Amém? Mas o cuidado é também fazer com que essa igreja gerada chegue até o seu noivo pura, sem contaminação. Amém, irmãos? Sem nenhum envolvimento escuso, sem nada que manche sua reputação. Amém? Você está comigo? E ele continua no versículo 3. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva,
Assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Cara, eu acho tão lindo esse texto aqui, irmãos, porque eu fico vendo igreja, às vezes falando às vezes sobre as questões do diabo, né? E a gente, eu acho que a gente dá cartaz demais para o diabo, irmão. Eu acho que a gente atribui coisa demais ao diabo, que a Bíblia não fala que é ele que faz. A gente, sinceramente, a gente vive num pânico de Satanás e um medo de Satanás e uma ideia de que Satanás está fazendo isso. Cuidado, cuidado do inimigo, ele está à espreita, e cuidado aonde você vai, e cuidado quem toca na sua cabeça, e cuidado com isso, e cuidado com aquilo. Não, eu não vou em salão que tenha pessoas homoafetivas, porque eles vão. Eu já ouvi isso de pregador, irmão, porque não pode tocar na minha cabeça, porque sei lá o que essa pessoa vai passar pela minha cabeça. Irmão, essa crença, o nome dessa crença aqui é candomblé, não é evangelho, não. Está me amando ainda? O evangelho não acredita nessas coisas, não. Amém? Isso é misticismo. Amém? Você me ama ainda? Mas as pessoas têm medo, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu estava passando num lugar, e aí chegava numa encruzilhada, aí tinha ali um despacho, alguma coisa. Medo do diabo, pânico do diabo. Né? E aí de vez em quando surge aquelas teses. Irmãos, eu não sei como foi você, mas eu passei, irmãos, a minha juventude e adolescência final dos anos 90, final dos anos 80 e durante os anos 90. E tinha uma febre aqui no Brasil, que era disco ao contrário e vidro na capa do livro do disco da Xuxa, irmão. Da Disney também. Eles davam um jeito de achar algum pênis em qualquer capa de filme da Xuxa, era uma coisa doentia. E aí pegava os discos e voltava os discos. Quem já ouviu o disco ao contrário aqui? Fala a verdade, fala a verdade. E aí estava lá, e o pregador dizia, ó, aqui, eu disse, Satã vive. Tá bom, né? Tá bom, você está dizendo que é Satã vive. Mas é um pânico com o que o diabo está fazendo. Umas coisas doidas, assim. Mas olha o que Paulo diz, qual é o real perigo. O real perigo não é um ataque deliberado. O real perigo é uma sutileza que confunde sua mente. Não é estranho isso? Vamos olhar de novo. O versículo 3. Temo que assim como a serpente enganou a Eva. Como é que a serpente enganou a Eva, irmão? Botando um demônio dentro dela? Hein? Botando a cabeça de boi no quintal lá do Éden? Você está comigo? Com uma mensagem subliminar na árvore. Satã vive, Satã vive, Satã vive, Satã vive. Foi assim. Foi assim. Sabe como a serpente enganou Eva? Confundindo o entendimento do que Deus disse. Deus disse isso? Não, você não entendeu. Na verdade, ele queria dizer isso aqui. Alô? E a gente fica desesperado inventando estratégia satânica, quando a real estratégia é... Então, a Bíblia não diz isso aqui, mas olha só, tu já tentou olhar desse ponto de vista? E está dizendo isso aqui, mas ele pode estar tentando dizer isso aqui. Já pensou nisso? Alô? Você está comigo? Então ele diz, versículo 3, temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E aí o versículo 4 é um dos textos que mais me assusta na Bíblia. Ele diz assim, pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente, outro Jesus,
Diferente daquele que nós, quando Paulo fala nós, Paulo está falando da pregação dos apóstolos. Amém, irmãos? Hoje pela manhã eu falei sobre qual era a mensagem. Amém, irmãos? Nos últimos dias Deus nos falou pelo seu Filho. E essa mensagem dita pelo Filho foi nos transmitidas pelos seus ouvintes originais, os apóstolos. Amém, irmãos? Eles tiveram a responsabilidade de ensinar ao mundo aquilo que Jesus ensinou. Amém? E Paulo está falando de que ainda no tempo de vida do apóstolo Paulo já tinha gente que ensinava um Jesus diferente do Jesus que Paulo e os outros apóstolos ensinavam. Ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Olha que coisa perigosa isso aqui, gente. Olha que coisa séria. Paulo vivo. A igreja que... Gente, essa igreja foi fundada por Paulo. A igreja dos Coríntios. E não foi uma daquelas igrejas que Paulo passou 3 semanas, não. Paulo passou 18 meses em Corinto. Ensinando essas pessoas. Discipulando essas pessoas. E aí ele sai de lá e continua as suas viagens missionárias. Mas daqui a pouco Paulo vai falar sobre isso. Depois que Paulo saiu de lá, um pessoal veio de Jerusalém, lá para Corinto, dizendo que eles eram apóstolos. Paulo os chama de superapóstolos. Olhe comigo aí o próximo versículo. Versículo 5. Porque eu suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. Esses superapóstolos diziam assim: não, essa revelação, esse ensinamento de Paulo não é muito bom não, vocês precisam entender o nosso ensinamento. Nós temos agora uma nova visão, nós recebemos uma nova revelação, nós somos os originais, nós viemos de Jerusalém, nós estávamos lá. Paulo não viu Jesus, nós vimos. Nós somos apóstolos melhores do que Paulo. Vocês precisam romper com Paulo e seguir a gente. Não é interessante como as coisas não são nada novas? Não é impressionante, irmão? Como não tem nada novo? Aqui uma nova visão, uma nova revelação. Só que, olha que coisa interessante. Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz claramente que o justo vive pela fé. Amém? A nossa justificação, a nossa salvação não é baseada no nosso merecimento. É baseado no que nós cremos. É baseado em uma mensagem acreditada. E qual é o problema então? O problema é que se essa mensagem for distorcida, ela perde o poder de salvar. E a igreja estabelecida por Paulo estava recebendo um ensinamento que se dizia, que se chamava Evangelho, que dizia que era de Jesus e que falava que era o Espírito, mas não era o mesmo Jesus. Não era o mesmo Evangelho e não era o mesmo Espírito. Eu vou descer para falar isso perto de você. Quantas vezes você já disse: eu não concordo muito com aquele pessoal lá, mas eles falam de Jesus. Se não é o Jesus dos apóstolos, se não é o mesmo Evangelho, não salva. Alô? Se não é o verdadeiro, não salva. E a igreja que foi discipulada por Paulo estava começando a adorar outro Jesus. Porque um pessoal cheio de pompa começou a pregar um Jesus meio diferente. Irmãos, isso é um alerta muito sério para nós. Você tem noção dos perigos disso aqui?
E eu não estou querendo apavorar você, não. Pelo contrário, eu estou querendo te dar um alerta importante. Não basta chamar de Jesus. Não basta dizer que é o Evangelho. Porque tem que ser o verdadeiro Evangelho. Tem que ser o Jesus revelado pelos apóstolos. Tem que ser o Espírito que concorda com a palavra, que revelou a palavra. E a gente precisa aprender a ficar com o verdadeiro. E precisa aprender a rejeitar o falso. Existe uma história falsa, essa história não é verdade. Amém? Por isso nós vamos considerá-la como lenda, porque como lenda ela é útil pra caramba. Mas você já deve ter ouvido, como verdade, o que não é, que as pessoas que trabalham nos órgãos federais para identificar notas falsas, já viu essa história? Que eles não ficam com as notas, pesquisando notas falsas. Você já ouviu isso? É mentira, eles ficam sim, eles ficam pesquisando coisa falsa, eles ficam investigando e tal. Mas a lenda disse o seguinte: eles não ficam olhando notas falsas. Eles ficam o tempo todo com a verdadeira na mão. Já está comigo? De novo, isso não é verdade, tá? Não é assim que o pessoal da Receita identifica nota falsa, não é assim. Nem o FBI, nada disso. Mas para cá, para a nossa história, ele é útil. Eles ficam o tempo todo com a verdadeira na mão, supostamente a lenda diz, para que quando o falso chegar, eles são capazes de identificar as diferenças. Veja, isso pode não servir, na realidade, para identificar a nota falsa. Mas para identificar ensino falso serve. Para perceber a diferença serve. Você está comigo, irmãos? A minha filha Isabela, ela tem um gosto muito exigente, um paladar muito exigente. E ela bebe muito leite e muito iogurte. E aí é engraçado, porque de vez em quando ela fala: pai, faz leitinho. E ela consome muito leite, irmãos. E lá em casa a gente compra desnatado para mim e para a Virgínia, e integral, e só para ela. A Luísa não toma leite. Eu e Virgínia só tomamos integral, e ela toma 3 vezes mais do que nós, só o integral. E às vezes ela é tão violenta nesse negócio de tomar leite, que ela toma 3, 4 caixas, enquanto eu e Virgínia tomamos uma, né? E acabou a caixa dela, aí a gente vai. Aí ela fala: pai, eu quero leitinho. Aí eu vou lá e dou a disfarçada e boto o desnatado para ela. Aí ela: pai, esse não é o meu, né? Sabe na hora. A mesma coisa com o iogurte. A Ana Luísa, ela é engraçada, ela só gosta do iogurte de morango e Itambé. Aí, se eu comprar o Danone, que é mais caro supostamente, ela não toma, não. Não, pai, esse aqui é muito molengo, eu não gosto. Eu gosto daquele lá que é mais durinho. Ela, eu não sei se é seletividade alimentar, eu não sei. Mas o que eu quero dizer com isso? Ela se acostumou com o que ela gosta, e quando chega o diferente e bate o diferente, ela identifica na hora e diz: isso aqui não é o que eu gosto, isso aqui não é o que eu quero. Agora, quando se trata de ensinamento, irmão, a única forma de eu poder fazer isso com o ensino falso é eu estar familiarizado com o verdadeiro. Se eu não estou familiarizado com o verdadeiro, se eu não conheço o verdadeiro Jesus, e eu não vou conhecer Jesus pelo que eu sinto de Jesus. Jesus comigo trata assim: não invente um Jesus, pelo amor de Deus. Jesus é o Jesus que a Bíblia revela, que o Evangelho revela. Você está comigo, irmãos? O que você chama de como Deus fala comigo nada mais é do que a sua personalidade. Não invente outro Jesus, porque você corre o risco de cair no erro dos falsos apóstolos. Jesus não é o que eu quero, Jesus não é o que eu desejo, Jesus não faz o que eu gostaria, Ele é o que Ele é, e Ele é Deus. Você está comigo, irmãos? E é minha obrigação buscar conhecê-lo. Ele diz: conhecereis a verdade,
E a verdade vai libertar você do erro. A verdade vai libertar você do que é falso. Mas eu preciso entender que sobre mim recai uma responsabilidade. E sobre mim como crente eu estou falando aqui, não estou falando como pastor não. Amém, irmãos? Claro que todos nós precisamos uns dos outros. Claro que nenhum crente, irmão, vai viver sem receber ensinamento. Todos nós, a Bíblia fala que quando nós nascemos de novo, nós somos crianças e precisamos receber o genuíno leite da palavra de Deus. Só que esse leite genuíno da palavra de Deus, ele vai nos dar o crescimento para chegar a hora que a gente aprende a se alimentar sozinho. E identificar que alimento faz bem e que alimento não deve ser comido. A Bíblia fala quando Paulo, lá no livro de Atos, ele chega em Filipos e depois de um tempo ele vai para Tessalônica. Em Tessalônica ele sofre terrível perseguição dos judeus e ele sai de Tessalônica e vai para Bereia. E ele começa a pregar em Bereia. E a Bíblia faz um comentário que eu acho maravilhoso. O Lucas faz um comentário lá no livro de Atos. Lucas diz que estes de Bereia, esses judeus de Bereia, eles eram mais nobres que os judeus de Tessalônica. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando eles ouviam a pregação de Paulo, eles analisavam com avidez as Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que coisa, irmão. Olha que coisa. A Bíblia chama de nobreza você ouvir a mensagem e ir para a Bíblia ver se o que o pregador está falando é verdade. Todo pregador que se ofende com essa atitude é um falso ministro. Se um dia eu me ofender com algo que você não entendeu e você vem com a Bíblia me questionar, não me chame mais de pastor. Eu não estou apto para essa posição. Porque o verdadeiro ministro do Evangelho considera nobre quem ouve a mensagem, vai para a Bíblia e diz: não entendi. Está estranho. Não faz sentido com o texto. Claro que eu devo dar a chance do pastor explicar. Não, o que eu quis dizer é isso aqui, ó, concorda sim, não concorda. Esse texto você não entendeu direito, e explicar corretamente. Você está comigo, irmãos? Contudo, é preciso entender a seriedade e o perigo disso. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 1, irmão. Romanos capítulo 1, o versículo 16 e 17 são muito legais. Mas a partir do 18 a coisa fica meio esquisita. E eu quero olhar com vocês. Vamos ler o 16. Pois eu não me envergonho. Todos acharam? Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho. Amém, irmãos? Eu já disse isso aqui, muita gente acha que essa frase, não me envergonho do Evangelho, significa ter a coragem de sair na rua com a camisa escrito, eu amo Jesus. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando da mensagem que ele pregava. Amém, irmãos? Eu não me envergonho da boa nova. Porque essa boa nova é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, mas também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora preste atenção a partir do 18. A ira de Deus, o quê, irmãos? Está aqui um assunto que a gente não queria que tivesse na Bíblia, mas está. A ira de Deus se revela do céu contra o quê? Contra toda a impiedade e injustiça. Preste atenção, crente. A ira de Deus não cai sobre aquele que quer acertar, mas erra.
aquele que ama Jesus, mas ainda comete coisas que não deveria cometer. A ira de Deus cai sobre toda a impiedade. Amém, irmãos? E pessoas que andam deliberadamente na injustiça. Dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Cara, isso aqui é muito sério, irmão. Muito sério. O que eles fazem? Para viver a sua justiça, eles rejeitam o ensinamento verdadeiro. Você está comigo? O apóstolo Paulo fala que nos últimos dias surgirão mestres que vão ensinar segundo as cobiças das pessoas. Mestres que validam a cobiça, mestres que validam a concupiscência, mestres que confundem graça com libertinagem, diz o livro de Judas. Transformam a graça de Deus em libertinagem. Você está comigo? E aqui ele diz que a ira de Deus vem sobre esse tipo de gente, que cria um evangelho que valida a injustiça. Misericórdia. E então no versículo 19 ele diz algo muito maravilhoso. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ninguém pode dizer, eu não sabia como é que era Deus, eu não conhecia Deus, eu não tinha ideia de Deus. Não, a Bíblia garante que Deus se manifestou, irmãos. Olha aí o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Ninguém pode dizer que não imaginava que Deus existia. Todos têm o conhecimento de Deus estampado desde a criação do mundo, irmãos. Essas coisas são percebidas por meio das coisas que Deus fez. Tudo o que Deus fez revela sua grandeza, sua majestade, sua divindade e seu eterno poder. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. É por isso, irmãos, que ninguém vai para o inferno porque não aceitou Jesus. Ele vai para o inferno só porque não aceitou Jesus? Não, ninguém vai para o inferno por causa disso, irmãos. Os homens vão para o inferno porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Jesus não veio para roubar alguns que seriam salvos, mas só não foram, mas porque não creram em Jesus, perderam a salvação. Não, Jesus não veio para isso, não. Jesus veio salvar a multidão que estava condenada para dar uma nova chance. Estava todo mundo condenado, porque todos, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Você está comigo, irmãos? E então ele diz no versículo 21, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Eu não sei se você consegue ver, irmãos, a semelhança desse texto aqui com a de 2 Coríntios 11. Porque aqui ele está falando dos homens antes de Cristo. Deus se revelou, Deus se mostrou através das coisas criadas, e eles tinham conhecimento de Deus. Mas apesar de ter o conhecimento de Deus, por causa das suas cobiças, por causa do seu desejo por injustiça, eles rejeitaram o conhecimento da verdade e começaram a inventar o seu Deus. E aqui está uma questão importante, irmão, para você entender sobre idolatria e você parar de implicar com seu amigo católico. A idolatria não é o santinho de barro, não. A idolatria é quando o homem determina como Deus é. Alô? É quando o homem inventa Deus. Porque na ordem de Deus, Deus criou e se revelou. Na idolatria, o homem diz, Deus é assim. Na lógica da Escritura, o homem aceita quem Deus é. Na lógica da idolatria, o homem forma Deus.
Mas se o homem forma Deus, quem é o verdadeiro Deus? Alô? Você está comigo, irmãos? Se eu determino como Deus é, o Deus, na verdade, sou eu. Alô? E por que eu faço isso? Porque eu preciso de uma crença que valide minha concupiscência. Amém? Então eu rejeito a verdadeira que me confronta e invento um Jesus que tolera meu pecado. E isso não me transforma, isso só me aceita. Mas um evangelho que não transforma não é o verdadeiro evangelho. É outro Jesus, outro Espírito, outro evangelho. De forma que precisamos ter um intenso desejo pelo verdadeiro. Porque só a verdade pode nos libertar. Só a verdade pode nos transformar. Só a verdade pode mudar o nosso comportamento. De vez em quando eu sou perguntado, essa semana eu respondi de novo sobre isso. Muita gente pergunta assim, como é que eu faço para deixar a pornografia? Como é que eu faço para deixar não sei o quê? Como é que eu faço para deixar não sei o que lá? E sabe, irmãos, invariavelmente os homens acham que para fazer isso eles precisam fazer algum tipo de campanha, receber algum tipo de unção, ter algum tipo de controle, botar, sei lá, cadeado na mão, dar choque, terapia de coisa. Mas, apesar de eu estar falando sobre confronto que o Evangelho faz, o Evangelho vai fazer isso, ele vai nos confrontar. Ele não nos libera por tortura. Ele nos liberta pelo poder da verdade. Sabe como se vence qualquer pecado, irmão? Não é gritando, Senhor, me livra, Senhor, me ajuda. Irmão, toda vez que você faz essa oração, Senhor, tira isso de mim, a única resposta que Deus pode te dar é o seguinte, ó, já mandei Jesus. O que Deus tinha que fazer para libertar você de qualquer coisa que te domina, Ele já fez na cruz do Calvário. E como é que eu paro agora? Me enchendo dessa verdade. Porque o poder que salva não está no esforço de se salvar, está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu estava conversando com o pastor Júnior essa semana, e como a gente tem visto o Evangelho diluído, o Evangelho misturado, o Evangelho cooptado por ideologia, o Evangelho misturado com programação neurolinguística. Um dia a Ana Paula Valadão estava falando sobre isso. Misturado com programação neurolinguística. Técnicas de hipnose rolando nos cultos. Cuidado com essas igrejas de parede preta, irmão. Essas igrejas são perigosas. Igreja boa é igreja histórica, tradicional. Igreja de parede preta, cuidado. Ó, que tem luz, assim. Perigo. Mas olha só, preste atenção em algo. A gente tem trabalhado aqui na igreja sobre a importância de trabalharmos com excelência, de amarmos as pessoas. Mas eu amo sua vida. Amém. Eu estou lutando todo dia contra mim mesmo para ser mais excelente em tudo que eu faço e o que fazemos nessa igreja. Mas a nossa excelência e o nosso amor não te salvam. Isso pode fazer você se sentir bem e confortável de estar aqui. Mas a única coisa que te salva é a palavra que você ouve. Se ela for verdadeira.
Você está comigo, irmãos? Você precisa colocar isso em primeiro lugar. E não se encantar com o discurso, com a pirotecnia e com o fato de dizer o que você quer ouvir. Você quer ver um perigo, irmão? Não, eu gostei demais da pregação aqui porque diz o que eu sempre achei e nunca ouvi por aí. Quando você faz isso, você está se colocando como um juiz do que é certo ou errado. Alô? O que é certo ou errado é o que a Bíblia diz. E se a mensagem está alinhada com o que a Bíblia diz. Você está comigo, irmãos? Eu quero que você seja implicante, chato e questionador, irmão. Isso não é insubmissão, se é em prol de ter certeza que a mensagem que você está ouvindo está alinhada com as Escrituras. Porque eu posso falhar. Os outros ministros que ministram aqui podem falhar. Mas você precisa ser o guardião da sua fé. Eu luto com todas as minhas forças, irmão, para chegar aqui e trazer uma mensagem que seja alinhada com o Evangelho. Mas eu não sou o responsável pelo que você crê. Eu tenho responsabilidade pelo que eu falo. E a quem muito é dado, muito é cobrado. Acho isso super injusto, mas aceitei o desafio. É a regra do jogo. Você está comigo, irmãos? Eu sei que hei de receber o maior juízo. Ore por mim. Você está comigo? Mas eu não sou responsável pelo que você crê. Essa responsabilidade é sua. Você precisa lutar para conhecer o verdadeiro Evangelho. Para estar envolvido com o verdadeiro Evangelho, para ter certeza que você crê no Jesus real, aquele que eu chamo de o Jesus dos Evangelhos. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Tem uma dica assim básica, irmão. Leia a sua Bíblia. Dica massa para você. Vá ler a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, se dedique à verdade do Evangelho. Amém. Seja criterioso. Questione. Amém. Eu lembro quando eu comecei a me interessar e perceber o chamado de ministro, eu ouvia muito o profeta Herênio Ramiro. Estou muito feliz porque ele foi ministrar esses dias. E vou ver um dia para ele vir aqui ministrar para vocês. Herênio é um grande e querido amigo. Mas Herênio falava uma coisa que eu gostava muito. Ele dizia, você não é um receptáculo que fica simplesmente recebendo qualquer coisa. Você precisa aprender a selecionar o que você ouve. Amém. Decida, irmão, assumir essa responsabilidade. Você tem noção como eu estou me colocando numa situação difícil? Porque assim, é muito mais fácil eu ter um monte de crente alienado aqui. Concorda comigo? É muito mais fácil. Mas eu não quero, não. Sabe por quê? Sabe por que eu não quero? Porque eu acredito no Evangelho de verdade. E eu sei que ele vai me julgar um dia. Eu sei que eu vou comparecer diante. Irmãos, eu fico ouvindo certas pessoas pregando e eu fico pensando, cara, esse cara não acredita no Evangelho, não é possível. Ele não acredita que um dia ele vai dar conta disso que ele está falando. Não é possível. Mas eu acredito que o que eu faço aqui tem eco eterno. Então eu não vou brincar com a sua fé. E você precisa pensar nisso. A sua fé tem um eco eterno. E se ela estiver fundamentada na coisa errada, irmão? Se ela estiver fundamentada fora a imensa frustração que vai ser você colocar toda a sua fé numa mentira e ver que ela não se cumpre. Ah, que coisa frustrante. Fazer a campanha do não sei do quê, e bota dinheiro, e 7 velas, e não sei quantos dias de jejum, e nada acontece. Porque não é o Evangelho.
é um esquema, é um sistema. Né? É igual o desafio de 30 dias para ficar magro. 30 dias para ele ser liberto. 7 semanas do não sei o quê. Mas a Bíblia continua dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Amém, irmãos? Não é a minha mão na sua cabeça, não é a mão do homem ungido na sua cabeça que te liberta, irmão. Não é a campanha de oração que te liberta. Isso é um nome novo para novena. O que te liberta é conhecer a verdade. Não, eu vou fazer uma campanha de libertação com um homem que... Um homem tem um chamado na área de libertação. Não existe esse chamado nas Escrituras, irmão. Não tem ninguém que foi chamado para libertar. Jesus fez isso na cruz do Calvário. Ele já nos libertou. Mas eu me sinto preso. É porque você não conhece a verdade. É como aquela história. Irmão Hegel contava essa história de uma determinada mulher, ou homem, não lembro mais, que vivia de forma indigente numa cidade, acho que era Nova York. E depois de um dia, um tempo, seu apartamento fechado e já fedendo, as pessoas invadiram o apartamento e viram que a pessoa estava lá, morta já, e fizeram lá os estudos, já estava morta há dias ou semanas. Mas olharam o cinto daquela pessoa, e o cinto valia milhões. Você está comigo? E a pessoa morreu na miséria, tendo milhões. Por quê? Porque não sabia o valor do que tinha. Os crentes não são destruídos, irmão, porque o diabo pegou elas na esquina. Os crentes não são destruídos porque tem uma cabeça de porco no meu quintal. Porque fulano fez um trabalho contra mim. Porque tem demônio nessa... Não entra nessa área que tem demônio. Irmão, não existe lugar que não tem demônio. Aqui deve ter demônio rodando aqui, irmão. O problema é que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o que nasceu de Deus, a divina semente permanece nele e o maligno não lhe toca. Então eu não estou nem aí para onde tem demônio. Eu posso entrar em qualquer lugar. Eu só não vou entrar em lugar, irmão, que eu considero que pode ser ruim para a minha fé. Por causa de imoralidade, eu não vou estar em lugar que eu não posso ser uma influência para o evangelho. Mas não tem lugar que o demônio me pegue, irmão. Porque o que permanece em mim é a divina semente. E eu não falo isso porque eu sou poderoso. Eu falo eu falo isso porque eu conheço a verdade do evangelho. Ah, você fala isso porque você é pastor, você tem mais poder. Eu não tenho mais poder do que ninguém aqui, irmão. A única coisa que eu tenho é o conhecimento do evangelho que me libertou dessas crendices e me faz andar em plena liberdade, sabendo o que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso, de acordo com a obra do Calvário. Eu não tenho medo do diabo, irmão. Eu não estou nem aí para o que o diabo está fazendo. Não ignoro os seus ardis. Mas eu sei o que a Bíblia diz. Você está comigo? E eu sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém. Então, eu quero convocar você na sua vida a exaltar a palavra acima de tudo. Amém. Coloque a palavra em primeiro lugar. Busque a palavra. Deseje a palavra. Como Salomão dizia, busque a sabedoria. Empenhe-se por alcançá-la. Porque o lucro que ela dá é melhor do que o ouro e a prata. Busque a palavra. Se encha da palavra. Se alimente da palavra. Amém. Você recebeu uma coisa boa nessa noite? Então vamos ficar de pé.
Aleluia. Se você está grato porque Ele enviou a sua palavra, levante as suas mãos. E eu quero te chamar, irmão, a fazer um compromisso. Vou fazer um desafio desse mês? Desafio do mês. Meditar todos os dias das Escrituras. Diariamente eu coloco lá o nosso devocional. Estamos no livro de Atos. Não sei se você tem feito ou não. Eita, pastor, eu perdi, e agora? Começa amanhã. Começa amanhã. Vai lá, medita na palavra. Se quiser assistir, a gente tem colocado os links das lives que eu faço no YouTube, comentando os capítulos bíblicos. Assista, para que você entenda. Mas assuma hoje um compromisso. Senhor, eu vou colocar a sua palavra em primeiro lugar. Eu vou colocar a sua palavra dentro da minha agenda. Sabe, irmão, a gente pode dizer que ama muita coisa, mas a nossa agenda mostra o que é a nossa prioridade. Quanto de palavra tem na sua agenda, gente? Levanta suas mãos. Pai Santo, eu te louvo e te agradeço pela tua santa, preciosa palavra. O Senhor enviou a sua palavra e nos sarou. Sua palavra nos transforma, sua palavra nos guia, nos levanta, sua palavra nos liberta, Senhor. E Pai, no nome de Jesus, abrimos o nosso coração para viver a verdade da tua palavra, para exaltar em nossa vida a sua palavra. Você precisa fazer essa oração na sua vida, irmão. Você precisa fazer esse compromisso na sua vida. Eu não posso fazer por você. Mas erga mesmo a sua voz e considere diante do Senhor exaltar a palavra acima de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa palavra caindo no coração dos meus irmãos e produzindo o mesmo fruto. A 30, 60, 100 por um. Sejamos cheios da forte convicção da tua graça. Nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Pra sempre, amém. Boa noite, graças e paz, tudo bem? Pegue sua Bíblia aí no seu celular, 2 Coríntios. Sei que é um texto que nós lemos muito aqui, mas é importante você abrir sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas, e a palavra de Deus nos diz: cada um contribua segundo o que está proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Sabe, queridos, esse momento de dízimos e ofertas é um momento totalmente voluntário, onde você faz por amor e pela sua confiança em Deus, que Ele é a nossa fonte, amém? Então nós ensinamos isso aqui, que o dízimo e a sua oferta ela é uma forma voluntária, onde você tem que estar envolvido no amor, amém? Quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos declarando que Ele é Senhor sobre todas as nossas coisas, inclusive sobre a nossa finança, amém? Então, pegue o seu dízimo, pegue a sua oferta, nós vamos orar agora e agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos de dizimar e ofertar.
Quando nós temos esse entendimento e um coração grato por dizimar e ofertar, nós estamos entendendo que nada está nos faltando, que Ele é o nosso Senhor e nosso pastor. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos em dizimar e ofertar na tua casa. Pai, no nome de Jesus, que haja sabedoria entre nós, sobre o pessoal do financeiro, para que nós possamos dar continuidade à obra do Senhor nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, temos a certeza que nada vai nos faltar. Pai, obrigado por portas abertas em favor da nossa casa, em favor da nossa família, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus meu, Pai meu, amor meu, tudo, razão de tudo, Deus meu, meu, o farol que eu preciso, como eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus na minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, ora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Chega o nosso momento de check-in. Pegue o seu celular aí, tira uma foto com a pessoa que está do seu lado. Marque aí o @Verbo da Vida Goiânia, pastor Marcos Honório e Virgínia Honório. Nós também pode se assentar. Nós queremos conhecer você que fez aniversário de nascimento, de casamento durante essa semana. Temos algum aniversariante? Temos a Fran. Mais alguém? Glória a Deus. Aleluia. Estenda tua mão para cá. Vamos orar pela vida das nossas irmãs. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, pela vida da Fran, pela vida da Raquel. Eu creio, Pai, que a tua boa mão está estendida sobre elas, que elas vão prosperar em tudo que elas fizerem, elas vão correr com toda a força, com toda a velocidade, com todo o vigor, o plano que o Senhor tem para cada uma da vida delas. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu creio que a bênção do Senhor já está sobre elas, e elas prosperando em tudo. Nós oramos e agradecemos ao Senhor pela vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para nossas irmãs. Feliz aniversário. Deus abençoe vocês mais e mais. Queridos, vamos para os nossos avisos. Hoje a gente não vai ter vídeo, mas já está tudo aqui escrito para eu falar. Primeiramente, eu quero falar sobre o direito de imagem. Se você não quer aparecer nas nossas redes sociais, por favor, nos informe, procure o pessoal da mídia, geralmente eles estão ali atrás, tá bom? Então, se você tem algum problema, que você não quer aparecer nas redes sociais da nossa igreja, nos sinalize, tá certo? Então, procure o pessoal da mídia e faça isso. Pessoal, tarde de alegria, cadê os pais aqui que tem crianças no departamento infantil? Pouco assim, eu tenho certeza que não, porque está cheio de crianças essa igreja. Então, pessoal, olha, no próximo sábado, terá a tarde da alegria, dia 11/9, das 14 horas às 17 horas.
A gente está cobrando uma pequena inscrição de R$35, que deve ser paga até o dia 8. Para maiores informações, procure a Thaísa e o Josivaldo, que eles são responsáveis pelo departamento infantil. Então, no próximo sábado, é isso, dia 11/9, teremos aí a Tarde da Alegria, momento aí para comemorar o Dia das Crianças. Cadê as mulheres? Próxima terça-feira, 14/10, não, no dia 14/10, então não é na próxima terça, na outra, 14/10, às 20 horas, culto, terça delas. Mulheres, convide outras mulheres e venha ter esse momento aí, somente de vocês. Tem o cartaz aí do Ninho da Águia? Coloco, pronto, já está aí. Pessoal, esse Ninho da Águia, o pastor Diego aí, que está promovendo, é um evento que acontece. E se você quer mais informações, vai estar aqui conosco Matheus Aguilar, Railson, e a gente vai ter esse momento aí, vai acontecer no auditório do Metropolitan. Para maiores informações, procure a Priscila, está ali atrás, se você quer participar desse evento. Se você já quer aqui, ó, escanear o QR Code, talvez lá já consegue ter mais informações. As datas, do dia 24 a 26 de outubro. Dia 24 é feriado aqui em Goiânia. Então, se você quer participar desse evento, se você quer mais informações, a Priscila está ali atrás. Pessoal, quero dar mais um aviso aqui. Tem o cartaz aí da reforma do departamento infantil, tá fácil? Reforma do departamento infantil. Pensa num pastor que teve que andar em amor com o pedreiro durante 2 semanas. Rapaz, ele está me ajudando mesmo a praticar a palavra. Como é bom praticar a palavra, meu irmão? Você tá doido com esse negócio. Mas glória a Deus, estamos caminhando. A gente está ali na fase de fazer o piso, os canos já foram passados lá, então a gente vai vir agora com o piso para depois já começar o fechamento das paredes. E eu creio no departamento infantil digno para o seu filho. Então se envolve, a gente tem essa chave do Pix, reformaverbogoiania@gmail.com. Faça a sua oferta, coloque mesmo, queridos, propósito no seu coração. Você precisa se movimentar. A igreja funciona porque nós também nós estamos aqui disponíveis. Então, assim, o projeto vai ficar lindo, a gente vai providenciar umas imagens para estar colocando aqui no telão para vocês, mas eu estou à frente aí, juntamente com o Hugo, e nós estamos trabalhando por isso. Ore por mim também, para mim andar sempre em amor com o pedreiro. Hoje, quando ele me viu, ele ficou todo desconcertado, ele não sabia para onde ia. Uma obra de fazer durante uma semana, já tem 3... E eu bem parado, sério, olhando para ele, eu falei, tu dá sorte que eu sou crente. Mas, pessoal, vamos se envolver com a obra, amém? Depois do departamento infantil, ainda tem muita coisa para a gente fazer. Então, essa é a nossa próxima etapa, o departamento infantil se envolve mesmo. Quero conhecer se nós temos visitante aqui essa noite. Temos algum visitante? Você que está nos visitando pela primeira vez. Não temos? Então, amém. Tragam visitantes. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Pessoal, na próxima terça-feira, todas as terças, nós temos oração dos homens. Então, você que é homem, vem aqui ter um momento. Está acontecendo lá atrás ainda? Eu acho que essa semana não, né? Então, pronto. Mas vai estar aberto ali a porta de trás. Você pode vir e estar orando com os homens. Amém? Você é grato ao Senhor? Queridos, exalte sempre a palavra na sua vida. Que a palavra de Deus seja mesmo a primazia. Porque o que a gente está vendo aí, por aí fora, está feio mesmo. Então tenha a prática da leitura da palavra de Deus na sua vida todos os dias. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por aquilo que foi ministrado ao nosso coração. Temos a certeza que não ficará aqui apenas nos nossos ouvidos. Nós vamos praticar o que ouvimos. Deus, nós exaltamos a Tua palavra. A Tua palavra é tudo para nós, Senhor. Deus, eu te glorifico pela Bíblia, Pai. Obrigado pelo acesso que nós temos a essa palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, creio numa semana abençoada, próspera. Creio, ó Pai, que a Tua boa mão já está sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Pai, porque nós estamos protegidos. A nossa casa, a nossa família é guardada no Senhor. Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Querido, dê um abraço no seu irmão.
Tenha uma ótima semana. Vá em paz.